Hoje nós estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa. Nós temos aí algumas reflexões, né, que nós gostaríamos de fazer. Eu acabei ficando nas missas de ontem e hoje de manhã, as 4 missas que eu presidi, muito conectado com Atos dos Apóstolos, mas nessa missa eu vou expandir um pouquinho mais, porque tem uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Mas vamos começar por Atos, né? Primeiro, dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro, assim como toda a Bíblia, né? Mas o Novo Testamento, eu diria que seria um livro propedêutico, né? Um livro, para quem está se introduzindo na fé cristã, fundamental. Se não leram, seria bom que vocês lessem, porque além deste livro narrar, o nome diz, né? Os Atos dos Apóstolos, né? Aquilo que eles fizeram, né? O nome do livro em grego é praxis, né? Justamente para falar da prática dos apóstolos, a gente traduz como Atos. Este livro vai revelar os conflitos e os principais problemas que a fé cristã enfrentou nos seus primórdios. Hoje traz um deles. E aí o Teófilo estava comentando algo comigo ali que me fez recordar. Nós estamos caminhando para o finalzinho do tempo pascal, justamente para celebrar o Cristo total, né? O Cristo que abraça toda a criação e toda a criatura, e a gente vai perceber hoje um conflito que tem a ver com este Cristo total, e com essa tentativa de apreender no sentido negativo Cristo a partir de uma cultura. Qual que é o problema que é colocado hoje? O problema que é colocado hoje alguns judeus, né, da região da Judéia, foram dizer para os pagãos convertidos que eles não poderiam se salvar porque eles não eram judeus e nem praticavam a lei judaica. Isso causou uma enorme confusão, né? Aliás, essas duas questões foram resolvidas no Concílio de Jerusalém, por volta dos anos 50, né? Paulo e Pedro encontram para resolver este problema, né? Que tinha muita gente que dizia: se você não circuncidar e não seguir a lei de Moisés, não pode ser seguidor de Jesus e você não será salvo, né? Ou se você não é filho de mãe judia, né? Se não pertence à família de Abraão. E aí, hoje a gente trata da primeira parte do problema, né? Este problema chega a Jerusalém e os apóstolos precisam enviar um missionário a essa comunidade para dizer: andaram dizendo uma coisa por aí, umas coisas por aí, que não parte de nós, não fomos nós que dissemos. E eu brinco, né? Então, desde o início do cristianismo, tem muita gente que fala em nome do Papa, em nome do Bispo, em nome do Padre, e o Papa, e o Bispo e o Padre não disse nada disso, né? Então, sempre existiu essas confusões, né? Mas o mais bonito dessa leitura é quando a gente escuta a frase, né, uma frase muito carinhosa dos apóstolos para aquela comunidade, que disse: o Espírito Santo e nós decidimos não impor nenhum fardo a vocês, além daquilo que é necessário, aquilo que é importante. Eu gosto muito dessa frase, justamente porque ela quebra essa ideia que às vezes nós temos de uma igreja que nos impõe fardos. E aí hoje eu fiz uma reflexão de manhã que eu quero colocar para vocês. Quando é que nós percebemos a nossa fé como um fardo? Talvez em 2 ocasiões. Ou quando a doutrina está cheia de penduricalhos, a gente vai colocando coisas na doutrina que não são fundamentais, né? E por isso com o tempo elas caem. Com o tempo tem os concílios que revisam as doutrinas e diz: isso valeu, isso não vale mais, né? Ou quando nós não somos convertidos, né? Quando nós estamos com um processo de conversão frágil demais, a doutrina pesa. Então é interessante isso. A igreja, ela sempre tem tido este olhar do Cristo que diz, né: vinde a mim, vós que estáis cansados e agobiados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. E a igreja, ela tem esse cuidado, né? E a gente vê então, né,
um salmo que canta que as nações, não que Israel, que as nações vos glorificam ao Senhor, que todas as nações vos glorificam, e nós vimos agora em Atos um grupinho que quer reduzir, restringir essa glorificação a uma raça e a uma prática, e os apóstolos vão dizer, não, Cristo é para todos, nós não vamos afastar Cristo das pessoas, e nós vamos pedir para aquelas pessoas aquilo que é o necessário. E a gente pergunta, o que é necessário, né, para a nossa fé? Talvez seja um discernimento que nós precisamos fazer dia a dia, né? E até tomar cuidado para a gente não confundir doutrinas que às vezes são de fora do cristianismo. Por exemplo, tem muita gente supersticiosa no cristianismo, né, que fica inventando penduricalhos, não vive a fé, né, ortodoxa, vamos dizer assim, como a igreja nos prega, e vai inventando coisas ao redor da fé, vai colocando coisas, né? Quando a gente pensa que não, a gente está num sincretismo louco, vivendo tudo menos a fé cristã, e nós pesamos, e às vezes afastamos as pessoas, né? Então talvez uma das mensagens possíveis para tirar deste livro de Atos é, primeiro, o discernimento daquilo que é necessário, e segundo, a reflexão se nós colocamos fardos, né? Se nós seguimos este mau exemplo daquela comunidade que, por colocar fardos desnecessários, né, às costas dos irmãos, estavam afastando, né? Nós aproximamos ou afastamos as pessoas de Cristo. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é dizer que tudo vale, né? A Igreja Católica tem uma tradição com T maiúsculo, e nessa tradição nós temos uma hierarquia de verdades. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês que eu dei hoje de manhã. Uma vez numa comunidade, né, eu brincava que não era aqui, é lá na Patagônia, né, onde eu fui padre, eu tive uma discussão muito séria com o grupo, porque só tinha missa num horário, porque era uma comunidade, não era matriz, e tinha um grupo tradicionalmente que reunia no horário da missa. Aí eles faziam assim, né, uma espécie de rodízio. Num mês um ia à missa, que era uma missa uma vez por mês também, né? No outro mês o outro ficava na reunião e o outro ia. Eu falei, peraí, vocês não têm nenhum momento para reunir? O que entre a Santa Missa e qualquer reunião ou qualquer prática devocional, tá? Qualquer prática devocional, desde a reza do texto à adoração do Santíssimo, presta atenção. Entre a Santa Missa e qualquer prática devocional, o fundamental é a Santa Missa. Isso é o fundamental. Isso tem que ter claro para a gente, né? Outra coisa, as pessoas que vivem a fé cristã, não somente a partir das várias superstições, mas a partir do achismo, né? Eu acho que a igreja podia, eu acho que a igreja... Outro dia a gente teve uma discussão séria sobre isso com relação a padrinhos de batismo. E aí, já que eu já estou no tempo, já vou entrar, né? Eu acho que a igreja podia olhar essa questão da pessoa que não fez crisma ser padrinho de batismo. Olha, o sacramento do crisma, ela é a confirmação, ele é a confirmação do batismo. Quem não confirmou o batismo pode ser padrinho de batismo? Não é. Se você não fez o processo todo, que moral você vai ter para falar para o seu afilhado? Além de esvaziar o sacramento do crisma. Eu estou falando aqui de coisas simples, mas objetivas para vocês entenderem. O que é fundamental? O processo é fundamental, né? Eu acho. Não, olha, não é que a gente quer colocar fardo, como eu disse. Tem coisas na nossa igreja, né, que é olhar com um olhar de muito amor, e tem outras que precisam ser olhadas com um olhar de muita prudência, para a gente não esvaziar a nossa fé, né? E aí a gente ainda toma fama de tradicionalista, né? Eu falo, olha, eu não sou tradicionalista, porque eu não sou fundamentalista nas coisas, quem me conhece sabe, né? Mas eu sou tradicional no sentido de que eu sou um padre que faz parte da tradição da igreja, né? Uma das coisas que faz parte da tradição da igreja é a caridade e o amor acima de qualquer doutrina. Tudo bem, mas isso está conjugado com o ensinamento milenar que nós recebemos dos apóstolos. Então também não é em nome de um amor qualquer que a gente vai deixar as coisas passarem, né?
E a gente precisa pensar isso. Quando é que eu afasto, quando é que eu aproximo? Às vezes eu penso que eu estou aproximando. Não, vamos deixar as pessoas virem do jeito que for, que a gente vai ter uma igreja cheia, lotada, e as pessoas vão se aproximar de Cristo. Será? Será que é assim? Será que é abrindo mão de um processo bem feito e autêntico que nós vamos aproximar as pessoas de Cristo? Nós sabemos a reta intenção das pessoas que se aproximam da nossa fé, já que ela se tornou às vezes um evento social. Vocês sabem disso, né, gente? Que casamento é desfile de moda, batizado virou desfile de moda. Nem todo mundo que vem ao casamento e que vem ao batizado vem com a reta intenção de viver o sacramento, né? Então é um tema interessante que a igreja nos coloca hoje. Por um lado, o desafio de não afastar as pessoas, não é isso? Por outro lado, o desafio de manter aquilo que é o necessário e o essencial. Não colocaremos nenhum peso para que vocês vivam, a não ser aquilo que é o essencial. E aí você tem que perguntar, o que é essencial na nossa fé, né? E nós temos que fazer essa revisão. O que é essencial? E a partir disso, realmente, pedir ao Senhor que nos ajude a ser comunidade, né? A realmente reunir os irmãos em torno do Cristo total que hoje o Salmo canta, né? Que as nações vos glorifiquem. Mas é se glorificar, né? A partir daquilo, né? Que é autenticamente evangélico, por exemplo, né? A vivência dos sacramentos a partir da espiritualidade do Evangelho, daquilo que a igreja tem nos colocado durante, não 200 anos, mas 2000 anos de caminhada. Vou passar para o Apocalipse e vou passar para o Evangelho para a gente terminar com uma reflexão interessante também. O Apocalipse hoje, na verdade, é uma narrativa da Jerusalém Celeste, né? Nós sabemos que na teologia, essa narrativa da Jerusalém Celeste é muito, muito famosa, né? Que ao mesmo tempo que nos recorda, né, este reinado de Deus sobre a história e sobre toda a criatura, também evoca a nossa esperança de participar deste reino. E tem um versículo lá muito interessante que vai dizer assim: na Jerusalém Celeste não existe templo. Não sei se vocês prestaram atenção, né? Diz que na visão que se teve, porque a cidade de Jerusalém é conhecida principalmente pelo quê? Pelo seu templo, o templo de Salomão, não é isso? Quando a gente fala em Jerusalém, a gente lembra de quê? Do templo, não é? Agora olha que interessante, que ousadia, né? Uma ousadia evangélica do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse fala que na cidade de Jerusalém não haverá mais templo. Parece que a característica fundamental da cidade caiu. Prestaram atenção nisso? Jerusalém terrestre é conhecida pelo seu templo. E a Jerusalém celeste, né, narrada hoje, diz: não haverá templo. Por quê? Porque o Cordeiro é o próprio templo. Interessante, né? Ou seja, não tem mais necessidade do templo físico na Jerusalém celeste, porque o Cordeiro, ou seja, Jesus é o próprio templo. Mas aí a gente vai um pouquinho mais longe para terminar a nossa homilia, para fazer esse salto. No Evangelho de hoje, o templo que é Jesus, né? Inclusive a gente fala assim, né? De forma muito, muito bonita, mas precisava ser também, mais do que muito bonita, precisava ser realmente uma fala espiritual e evangélica da nossa parte. A gente fala assim: a igreja somos nós. Por que nós falamos que a igreja somos nós? A partir de Apocalipse e a partir deste texto que nós lemos hoje. Hoje o Evangelho vai dizer assim, Jesus vai dizer assim no Evangelho: se você guarda o meu mandamento e pratica este mandamento, eu e o Pai, ou o Pai e eu viremos e faremos em você a nossa morada. Na tradição de Israel, e mesmo nas tradições pagãs, né, mas a gente fala da tradição de Israel, onde mora Deus? No templo, não é isso? A gente passa perto do templo e a gente vê ali, habita Deus, né? E olha para vocês verem a proclamação, né? Não haverá mais templo, porque agora nós nos tornaremos o próprio templo. E isso tem uma consequência muito importante para a gente. Qual é a consequência direta disto? Não adianta você respeitar as doutrinas e não adianta você respeitar os templos físicos
se você não respeita o templo espiritual que é você e que é o seu irmão. E aí culmina com Paulo dizendo: vós sois o templo do Espírito Santo. Então a caminhada pascal vai nos levando, né, para essa reflexão tão bonita que vai sendo colocada no livro do Apocalipse e no livro hoje do Evangelho de São João, né? Nós nos tornaremos templos se nós introjetarmos este amor, né? Então, fala assim, o critério para que nós possamos realmente, né, proclamar, para que nós possamos proclamar realmente cada ser humano e a nós mesmos como templos de Deus, é a vivência do amor. Então agora, este lugar sagrado, ele é sagrado porque as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que nós celebraremos em Pentecostes, o habitam, né? Uma igreja sem comunidade é só um prédio vazio, não tem significado nenhum, né? O significado é a presença de Jesus nos sacramentos e na vida dos crentes. Por isso que o Vaticano II vai falar: nós somos a igreja. Por isso que a gente fala isso, que nós somos igreja. É por causa dessa teologia, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.